Nessa aula nós vamos ver. Fique até o final, hein? Assista até o final, tranquilamente. Tá? Já vai deixando aí o seu joinha, o seu gostei. Se você não for inscrito, já se inscreve, porque essa aula vai ser muito legal para quem está começando. Vamos começar então nossa aula Fundamentos de Python. Entrada, saída e estruturas básicas para iniciantes. O que é um algoritmo? Uma receita lógica. Um algoritmo é uma sequência lógica e finita de passos para resolver um problema. Por exemplo, vamos fazer um café. Pegar a cafeteira, colocar a água, adicionar o pó, esperar, servir. Bom, vamos lá. Então, o que é um pseudocódigo? Esse é um conceito muito legal, tá? Pseudocódigo é uma forma de escrever algoritmos usando linguagem simples entre o português e o código, para focar na lógica antes da sintaxe. Então, quando você está desenvolvendo um pseudocódigo, você está gerando ali um trecho com instruções específicas, um bloco de código, onde você vai ordenar comandos, onde você vai escrever comandos. Aqui do outro lado aqui nós temos lá no exemplo um bloco que em Portugal sempre vai começar início e terminar com fim. E dentro desse início e fim nós temos lá os comandos. Isso aí é o que a gente chama de bloco. Dentro desse bloco nós temos lá um comando, escreva no imperativo. Digite seu nome. Tá bem claro. Você está pedindo para que o programa, quando ele for executado, ele escreva, ou seja, ele vai mostrar na saída padrão essa mensagem. Digite seu nome. Logo em seguida, nós temos um comando chamado leia. Esse leia, ele vai esperar uma entrada do usuário a partir do teclado. Nesse momento aqui, este leia está esperando algo que ele vai colocar dentro da variável, ele vai esperar o que você digitou no teclado, vai colocar tudo aquilo que você escreveu dentro da variável nome. E novamente nós temos o comando escreva. Olá, mais nome. Nesse caso aí, o mais, esse mais, a gente está concatenando. Em algoritmo e na programação, o concatenar significa que você está unindo partes. Então você tem uma parte lá que está escrita que o próprio sistema, o próprio programa já escreve para você, esse olá está entre aspas. Geralmente quando é um texto, uma frase, unindo duas partes. Uma que o próprio programa escreve e a outra que vai unir ou vai adicionar com aquele conteúdo que você digitou e ele colocou na variável nome. E aí nós vamos ter a saída, a tão falada saída, que é olá mais o nome. Ou seja, o nome aí é a variável e ele vai mostrar o conteúdo que está dentro ou armazenado na variável nome. Então esse bloco aí de código, ele simplesmente está perguntando, está pedindo para que o usuário digite seu nome, o usuário então vai teclar, vai digitar o nome e o sistema então vai mostrar uma saudação junto com o nome. Por exemplo, se eu digitei ali Vanderlei, ele vai escrever olá Vanderlei. Então esse olá mais nome, a gente diz que ele concatenou. Bom, nesse bloco, então, nós já vimos aí os conceitos, o conceito basilar,
que é entrada, processamento e saída. Então, a programação ela se baseia nesses pilares. E ainda temos também o feedback, que é o sistema, de acordo com o que foi processado, ele vai dar um feedback ao usuário do que foi realizado. Bom, então, nós vamos trabalhar um projeto prático utilizando, nós poderemos utilizar aí o online GDB, nós poderemos utilizar o FidoNet, enfim, tem um bocado de ferramentas que a gente pode utilizar online sem necessariamente ter que instalar nada na máquina. Eu gravei uma aula sobre IDEs para programação. Dá uma olhadinha nessa aula que vai te dar bastante subsídio para você desenvolver a prática. Nós vamos criar uma calculadora de MC, tá bom? Então, lembrando, tá, gente? Isso aqui é um projeto educacional, tá? Então, apesar da gente estar usando cálculos que são propostos pela IMC, mas você nunca deve utilizar isso aí como referência para ninguém, porque só o médico vai poder avaliar, tá, com várias outras variáveis, né, dentro da saúde, que pode ser somente o médico pode avaliar o IMC de uma pessoa. Muito bem. Esse contexto aí que a gente vai trabalhar, o contexto do nosso exemplo, ele vai precisar de alguns conhecimentos adicionais. Nós vamos usar, né, os conceitos de variáveis e saber os tipos de dados que a gente pode armazenar em uma variável. Aqui nós estamos dizendo que variáveis são caixas na memória onde guardamos informações. Então, por exemplo, uma letra A dentro de uma palavra Maria, tá, é um caractere, mas esse conjunto de caracteres que forma a palavra Maria a gente chama de string, que é cadeia de caracteres. Então, uma string é uma cadeia de caracteres, digamos, um conjunto de caracteres. A letra A sozinha é um caractere. Então, conceito também que a gente vai explorar bastante. Bom, o número 1, quando você escreve o numeral 1 sem aspas, simples ou dupla, esse numeral 1 é um inteiro. Números inteiro, na matemática, na aritmética e também na programação, é aquele número que não tem vírgulas ou casas decimais. Então, é um número inteiro. Em inglês é integer. Esse integer, ele é um inteiro. E aqui tem um exemplo, número 25. Aí embaixo é um número inteiro. Nós também temos um outro tipo de dados que recebe, por exemplo, que tem um ponto, né, um separador decimal. Então, a gente diz que toda vez que você precisar representar um número e esse número tiver casas decimais, a gente vai chamar em Python de float ou ponto flutuante. E nós também temos um outro tipo bastante usado, a gente vai ver logo a seguir, que é o Boolean. Tá? O Boolean é um tipo de dado lógico. Tipo de dado lógico, ele só pode armazenar ou false ou verdadeiro. No inglês, false ou true. Bom, a gente viu naquele pequeno bloco de código, de pseudocódigo, nós vimos lá o início e o fim. E entre o bloco ou dentro do bloco, nós vimos lá o escreva e o leia. Bom, no Python, o escreva é o print.
O leia é o input. O input significa que vai ler alguma coisa do teclado. Só que esse input, ele vai ler o que você escreveu ou o que o usuário escreveu lá através do teclado, no terminal, e vai armazenar isso em uma variável. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo aí de convertendo para número. Tá lá, nome, sinal de igual, input, nome entre aspas. Nesse caso aí, esse nome, dois pontos entre aspas, ele não está efetivamente dizendo que é uma variável. Nesse caso aí, nesse contexto aí, ele está pedindo para que o Python escreva na tela nome dois pontos. Ou seja, o programa vai esperar que você digite algo, mas vai escrever na tela nome e vai ter um prompt ali, um sinalzinho piscando ali, né? E aí você vai digitar naquele lugar o nome, seu nome, o nome, né, o que ele solicitar. Então, o que está entre aspas aí é simplesmente para o usuário saber o que fazer. Mas o que vai ser armazenado na variável nome é o que você digitar. Logo a seguir nós temos variável idade, sinal de igual, e aí nós temos int, abre parênteses, e mais uma vez dentro desses parênteses nós temos input, entre aspas, idade, dois pontos. O que essa linha está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte: o Python vai solicitar que você escreva algo no teclado, colocar lá na telinha idade, dois pontos, para você saber que você precisa informar uma idade. Só que o que você vai digitar no teclado, por padrão, ele vai entender como uma string, como uma cadeia de caracteres. Mas, na verdade, você quer que ele interprete isso como inteiro. Então, esse int aí está dizendo o seguinte: pegue o que o usuário digitar e transforme isso em inteiro. Ok? Na outra linha, nós temos a variável altura. Sinal de igual, float. Aí, mais uma vez, input, entre parênteses, altura, entre aspas, dois pontos. Mesma coisa. Como tudo que você digita no teclado, ele recebe como texto, ele precisa transformar aquilo que você digitou em um float, em um ponto flutuante, em um valor que tem casas decimais. Aí, nesse caso, ele vai pegar o que você digitou e colocar dentro da variável chamada altura. Aqui vai um ponto importante. Esse sinal de igual, esse operador ou esse símbolo aritmético, aqui ele não está tendo a função de igualdade, ou seja, não é igual, não é nome igual input, não. Na programação e em lógica de programação, a gente vai entender o seguinte, que nome, esse sinalzinho aí, a gente vai chamar de recebe. Então a gente vai ler agora. Nome recebe input, entre parênteses, nome entre aspas. Idade recebe int, entre parênteses, input, idade entre aspas, entre parênteses. A mesma coisa com a altura. Então, a partir de agora, toda vez que vocês virem um único sinal de igual, ele não é uma igualdade, não é uma comparação. Ele é um símbolo que a gente chama de atribuição. Em outras palavras, nós estamos falando assim, olha, pegue o que o usuário digitou a partir do teclado
e atribua esse valor à variável nome, à variável idade, à variável altura. Nesse ponto, vocês já conseguem perceber, né, que a gente está usando os operadores aritméticos. Para fazer operações aritméticas, nós vamos usar expressões aritméticas agora. A partir de agora, nós vamos ficar craque nesse negócio de operações aritméticas ou expressões aritméticas. Então, uma operação aritmética é a ação que vai ser feita, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. O símbolo aritmético que nós vamos utilizar, que são chamados operadores aritméticos, é o mais, o menos, o asterisco, que é a multiplicação, a barra, que é a divisão, e 2 asteriscos, que é a potenciação. E na outra coluna nós temos o exemplo, que são expressões aritméticas, que usa símbolos, operadores, né? E uma operação aritmética. E aí, então, nesse caso, ele processa essa operação. Então, uma expressão aritmética, você está dando ordens ou está falando para o computador ou para o processador realizar essa operação aritmética. Exemplo. Então, nós vimos aqui 10 mais 5 igual a 15. Aí nós falamos igual mesmo porque é uma expressão aritmética. 10 menos 5 é igual a 5. 10 vezes 5 é igual a 50. 10 dividido por 5 é igual a 2. E 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Com esses conhecimentos que nós temos agora, nós podemos montar um processamento para ele calcular a IMC. A fórmula matemática da IMC, segundo a Organização Mundial da Saúde, é peso dividido pela altura ao quadrado. Então aqui nós temos a fórmula. Uma variável chamada IMC recebe o peso sobre a altura ao quadrado. Então ele vai fazer uma divisão entre o peso e o quadrado da altura. Transformando isso para código em Python. Olha como que é simples, olha a simplicidade. Peso recebe 70.0. Por que colocou isso aqui? 0,0, para ele saber que é um número em ponto flutuante. É um float. A altura, 1,75. A altura em metros, então, é 1,75 m. Então, a gente transcreve isso como 1,75. O IMC, que é a variável que vai receber o resultado do processamento do peso dividido pela altura ao quadrado, ou a altura asterisco 2 é o mesmo que a altura elevado ao quadrado. Depois que ele fez isso, nós vamos usar o famoso escreva lá no Portugal, o nosso algoritmo em português. Ele aqui passa a ser print, que é imprimir ou escrever, tanto faz, tá bom? E aí ele vai mostrar o valor. Nessa altura do campeonato, agora a gente já sabe receber algo digitado pelo usuário no teclado, armazenar isso dentro de uma variável e agora a gente já sabe, com os valores inseridos, fazer algum processamento. Agora nós vamos usar outro conceito basilar, que são as condicionais, onde a gente vai usar estruturas de decisão. Então, nós vamos tomar decisões agora, ou o processador vai tomar uma decisão de acordo com o resultado do processamento. Então, a gente tem ali
o if, elif e else no Python para a gente trabalhar com isso. O if é o se. Elif é o se não, se. E else, se não. Bom, e aqui embaixo nós temos um bloco que está fazendo exatamente o que? Uma comparação. Aí nós vamos usar os operadores relacionais ou de comparação. Quais são esses operadores relacionais ou de comparação? Igual, igual. Aí sim nós vamos usar dois símbolos de igual, que aí é igualdade. O menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, ou nós podemos também utilizar o diferente ou não igual, que a gente vai ver no momento oportuno. Bom, com base então no processamento, em algum processamento, ele vai verificar se uma condição foi estabelecida. Então, nesse caso aqui, ó, if IMC for menor que 18.5, 2 pontos. Esses 2 pontos aí, no Python, inicia um bloco de comandos. E aí começa, então, a escrever na outra linha, MSG, quer dizer, uma variável chamada MSG vai receber a string chamado abaixo. Elif, ou se não, se IMC for menor que 25, ele vai então atribuir à variável MSG a string normal. Se não, ou seja, se nenhuma dessas condições anteriores forem estabelecidas ou for estabelecida, se nenhuma dessas condições forem estabelecidas, né, o else, 2 pontos, ele inicia um novo bloco que ele vai dizer MSG acima. Muito bem. A gente pode usar tanto elif quanto necessário para a gente fazer mais comparações. Mas nesse momento, ele está fazendo apenas 2 comparações. Não sei se vocês repararam, nós temos aí uma formatação no código. A gente utiliza 4 espaços ou um tab, né, que a gente chama de indentação, ou seja, a gente está indentando o código e esse código ele fica bem organizado. Então, eu tenho lá o comando while count menor que 5, 2 pontos. Quando damos enter, geralmente o editor de texto já faz isso automaticamente. Repare que ele tem alguns espacinhos ali antes de começar o próximo comando. Isso significa que tudo que tiver na mesma indentação, ele pertence à estrutura onde existe a indentação. Vamos ver do outro lado, por exemplo, o for, que é o para. Então, o for também ele vai utilizar as chamadas iterações. O que é iterar? Não confunda com interar. Tem muita gente na programação que se confunde iterar com inteirar, tá? É completamente diferente. No caso, iterar ou a iteração significa que cada vez que ele executar o laço, cada vez que ele repetir, cada uma daquelas repetições é uma iteração. Então nós temos ali uma variável frutas que recebe entre colchetes A entre aspas, vírgula, B entre aspas. Isso significa que a gente está criando uma lista de valores de strings. Logo abaixo, repare que não tem a indentação, nós temos o for f in frutas. Logo abaixo nós temos for f in frutas, 2 pontos, inicia um novo bloco,
E nesse bloco a única coisa que ele vai fazer é o printf, ou printf, ou print no caso. Então dentro desse bloco for aí, ele vai escrever o print f, print entre parênteses f. O resumo da lógica do nosso programa: variáveis guardam os dados, ISO, altura. Input recebe os dados do usuário. O processamento, ele vai executar uma fórmula matemática do IMC. Condicionais classificam o resultado if/else. De acordo com o resultado de uma comparação, ele vai tomar uma decisão e escolher o que fazer. E nós temos os loops, que permite repetir o cálculo várias vezes. Agora é o seguinte, tudo aquilo que nós vimos, vamos praticar. Vamos pegar aqueles comandos, encadear aqueles comandos que foram executados, que foram sugeridos, e vamos praticar. E aí vocês vão obtendo erros. Obviamente, vocês vão errando. E os erros vão te ensinando. A partir do momento que você executa uma ação, comete um erro e depois corrige esse erro, você não esquece mais. Ou você apreende aquele conhecimento e aí não esquece mais. E você também pode aprender Python diretamente no site do próprio Python, que é o python.org. É isso aí, boa sorte nos estudos. Depois eu vou gravar uma aula com este código completinho para que vocês fiquem com ele aí armazenado bonitinho, que vocês consigam praticar e aprender.